O irmão Elias, amém? Aleluia. Aleluia. Agradeço ao Senhor por tudo. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Mais uma vez, salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos orar então. Que o Senhor venha usar poderosamente a vida do profeta Elias. Amém? Glória a Deus. Oramos então, Senhor. Usa sim, Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, em nome de Jesus Cristo, pedir a Ti, Senhor, que o Senhor prepare os nossos corações. Prepara, Senhor Deus, as nossas vidas para receber a Tua palavra, Pai. Fala com a Tua igreja nessa noite. Meu Deus, fala de forma clara. Use o Teu filho, Pai, como um vaso, Pai, nas Tuas mãos, como um vaso nas mãos do oleiro nessa noite. Pai, que a Tua palavra possa exortar, possa edificar, possa ensinar, possa nos abençoar, Pai, nessa noite. Usa o Teu filho nessa noite com poder e autoridade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu estou aqui rindo, mas a vontade talvez era de chorar. Quero agradecer a Deus, né, nesta noite por estar aqui mais uma vez, juntamente com os irmãos, para louvar o nosso Deus, adorar esse Deus que é santo, está no nosso meio. Louvar a Deus também pela vida da minha esposa, que tem sido na minha vida. Tem muita gente que, acho que até uma comparação que não deve ser feita, né? Porque, não sei, mas eu vejo de uma certa forma, a minha esposa na minha vida, ela é como uma âncora. Aquela peça que geralmente é de ferro, que no mar eles usam para ancorar o navio, né? Para dar estabilidade ao navio. Muita gente acha que ser uma peça de ferro e afunda, não deve ser comparada, mas eu não vejo dessa forma, porque a nossa vida, se ela não tiver uma certa estabilidade, nós vamos afundar mesmo, né? Desse jeito. Então eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que tem sido uma companheira na minha vida, mais que uma esposa, tem me ajudado muito, entendeu? Eu louvo a Deus por isso. Glorifico a Deus pela vida dela. E toda a igreja, né, que tem orado por nós, sei que as orações, Deus tem ouvido a oração da igreja, porque se não for por meio de oração, nós não estaríamos aqui. Papai. Aleluia. Mas glória a Deus, eu estava ali na porta, estava pensando que eu iria falar para a igreja desta noite. Então o Espírito Santo falou assim: não fala nada, você já tem aqui, tem a palavra que fala, então abre a palavra e deixa que a palavra se encarregue de falar. Então, como já foi falado várias vezes que Jesus está voltando, nós vamos então meditar num texto da palavra do Senhor que se encontra em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu creio que todos aqui conhecem. Eu sempre trago o tablet para a igreja para poder ler no tablet, mas hoje eu falei, vou levar a Bíblia, porque dá uma descansada para o tablet, né, e para mim também. Aí sabe que quando a idade vai chegando, não tem como a gente fugir, né? Aí eu peguei esse amigo aqui, ó, e depois de Jesus é um amigo fiel. Está presente na minha vida. Mas amém. Sem ele aqui eu não consigo mais ler a palavra. Mas amém. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Aleluia. Vamos ler do versículo 1 até o 7. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Os irmãos não têm que ficar preocupados se tem italiano dentro da igreja, se a igreja está cheia, entendeu? Tem, como já foi falado aqui, tem que estar preocupado, essa sua adoração está chegando ao trono do É assim mesmo, irmão. É assim mesmo. Vamos ler a palavra de Deus. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não nos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia
e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vida, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e mentiras. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu estava em casa, estava meditando na palavra do Senhor, e a minha esposa pegou e falou assim: mas você precisa anotar, você vai pregar, você tem que anotar. Eu falei, eu vou conversar com os irmãos, porque desde já quero tirar essa responsabilidade de pregador. Aqui nós vamos conversar, nós vamos dividir a nossa experiência com Deus. Aleluia. Quando nós temos uma vida, quando nós procuramos viver uma vida voltada para a palavra, nós adquirimos essa experiência com o Senhor. Isso não está em nós, e como eu já falei, esse é o poder da palavra, que quando nós se dedicamos, nós procuramos voltar a nossa vida para a palavra do Senhor, vai ser difícil nós levarmos uma vida como um ser humano qualquer, porque a palavra é ela que faz a diferença na nossa vida. E eu falei com a minha esposa, eu não vou anotar, eu vou e preparei alguns trechos da palavra do Senhor. E eu falei, quando eu chegar lá na igreja, o que o Espírito Santo me falar para falar, eu vou falar algo, vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Porque é assim, se você não tiver intimidade com a palavra, como que você vai falar? Você tem que conhecer. Não adianta eu fazer um esboço, porque na hora que eu precisar de falar, se eu não tiver um esboço, eu vou ter que ficar de boca calada, de boca fechada. Não, então nós precisamos ter intimidade com a palavra. Nós precisamos levar, nós como cristãos, como igreja do Senhor, nós precisamos levar uma vida voltada para a palavra. Esse é o caminho do crente. Nós temos que se comportar dessa forma. O apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja de Tessalonicenses, a igreja de Tessalonicenses, assim como nós, no nosso tempo de hoje, estava vivendo um tempo muito preocupado. Eles estavam preocupados com a vida do Senhor. Eles acreditavam que a vida do Senhor seria naqueles dias. O apóstolo Paulo, ele havia uma preocupação porque com aquela igreja, foi uma igreja onde ele pregou o evangelho, ele conhecia aquelas pessoas, ele sabia das possibilidades daquelas pessoas. Ele havia uma preocupação com aquela igreja de Tessalonicenses, porque a Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo prega em Tessalonicenses, era uma cidade cheia de idólatras, de povos que não conhecia Deus, eles não sabiam quem era Deus, e quando ele chega com a palavra, ele prega e faz a diferença, que de modo que toda a cidade praticamente se converte ao Evangelho. Aleluia. Mas essa conversão de quase toda aquela cidade despertou o apóstolo Paulo para uma preocupação na vida dele. Ele estava preocupado porque era pelo fato dele ser um povo muito idólatra. Era fácil de eles perverterem, se desviar do Evangelho. É onde que ele vai escrever a segunda carta para eles, porque muitos daquele tempo se cruzaram os braços, como fizeram esse dia 23 agora, que todo dia 23, 24, que estava todo mundo esperando o fim do mundo, e eles estavam vivendo o próprio, essa preocupação que eles estavam vivendo, até nos dias 23 e 24 de setembro, que o mundo ia acabar. Passou-se os dias e o mundo não acabou, porque isso é uma coisa que somente Deus vai falar. A hora que ele falar, acabou, acabou. Jesus Cristo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, ele pregando para os discípulos perguntaram
os sinais da vida dele. Ele falou, ele deixou muito claro para os discípulos que esse evangelho, a palavra, seria pregada. Depois que a palavra fosse pregada, viria o fim. A palavra está sendo pregada. Nós sabemos que Jesus ele pode voltar para qualquer de um de nós hoje. Nós devemos estar com a nossa vida preparada para encontrar com o Senhor. Nós não temos que estar preocupados se Ele volta hoje e se volta daqui a 2000 anos. Isso é uma coisa que toca somente a Deus. Cabe a Ele a determinação do tempo. Nós não estamos nessa condição de falar dia, de hora, que será a vida do Senhor. Da mesma forma, nós estamos vendo os rumores que estão no mundo. É guerra, eles estão projetando guerra como se diz, bombas e mais bomba potente, que pode vir uma destruição até do planeta inteiro. Mas eu quero falar nesta noite que a destruição do planeta tem um dia marcado. E essa destruição será somente quando aquele lá em cima determinar. Ele falar, acabou, acabou. Os homens podem projetar a bomba que for, mas a nossa palavra, nós que conhecemos a palavra, nós podemos dizer com toda segurança que o nosso Deus, Ele está no controle da situação. Eles podem projetar a bomba que eles quiserem, mas ela só vai explodir se Ele determinar e falar, vai explodir. Agora a nossa vida é que tem que estar preparada. É nós que temos que estar preparados para encontrar o Senhor, e se Ele vier hoje. A irmã falou aqui que tem gente que precisa de se arrepender. Eu fiquei pensando, meu Deus, será que sou eu que preciso de se arrepender? Me mostra, Senhor, porque eu não quero sair daqui com essa insegurança. Eu quero sair daqui com a certeza que se o Senhor voltar, eu vou para o céu. Mas eu peço a Deus também, se tiver algum irmão aqui que precisa se arrepender, se arrependa, porque esse é o momento, a porta está aberta. Não espera para amanhã. É verdade, aleluia, glória a Deus. Não saia daqui, não saia daqui